Os jogadores do Internacional voltaram às atividades no CT Parque Gigante nesta segunda-feira, na preparação para a partida de sábado, quando o Inter enfrenta a equipe do Vitória pelo Campeonato Brasileiro no retorno ao futebol após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Na semana, situações decisivas, como a recuperação de Bernabei e de Bryan Aguirre, estão sendo observadas de perto por parte da comissão técnica. Mas é claro que o ambiente todo está voltado também para o mercado de transferências e o Inter está se aproximando de um reforço uruguaio. Alan Rodrigues, segundo volante do Argentinos Júniors, está mais perto de um acerto com o Internacional. A delegação e a direção colorada, inclusive, já teriam vencido a concorrência de um gigante do futebol sul-americano. A gente fala também sobre Matias Rojas, meia que está rescindindo o contrato com o River Plate e pode acabar parando no Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 7 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante. O Inter voltando às atividades depois da folga que teve no domingo, tá? E a atividade, ela teve muito mais novidades em relação a ausências ou situações importantes em relação a ausências do que sobre presença. Existe uma expectativa de que o Inter recupere 2 jogadores durante esta semana. E eu falo dos laterais titulares. Bernabei, que tinha como previsto o retorno para a partida contra a equipe do Vitória no próximo sábado, e Bryan Aguirre, que teve uma pancada no treino da semana passada, ficou de fora do jogo treino contra o Brasil de Farroupilha e vai passar por recuperação nesses dias. Nenhum dos dois apareceu no gramado do CT Parque Gigante nesta segunda-feira, mas podem aparecer ao longo da semana e serem opções para enfrentar o Vitória. O Bernabei está ficando cada vez mais distante dessa possibilidade. O Bryan Aguirre, por ter sido só uma pancada, a tendência é que esteja disponível, mas são situações que serão observadas e trabalhadas pela comissão técnica do Internacional de perto ao longo desta semana. Inclusive na terça-feira, a gente vai ter pela primeira vez depois desta pausa da Copa do Mundo de Clubes, o CT aberto. A gente vai ao CT acompanhar o treinamento do técnico Roger Machado e com certeza novidades importantes acontecerão lá no CT Parque Gigante. Aliás, é um dia de abertura para o Internacional, porque à tarde acontece o Interconecta, que é um evento promovido pelo Internacional, onde todos os departamentos do clube abrem a porta e falam sobre o que estão fazendo, como estão fazendo, seus planejamentos, seus resultados. É um evento bem interessante que o Inter está promovendo anualmente e terá a sua edição de 2025 agora, nesta terça-feira. Então é um dia, a terça, bastante movimentada no noticiário do Internacional, de situações que a gente vai poder observar, apurar e informar vocês com uma precisão melhor, tá? E uma das pautas, obviamente, que será debatida nesse Interconecta é a capacidade financeira do Internacional, como que o Inter está na janela de transferências, porque o Inter está brigando para se reforçar. E a informação agora que vem da Argentina, através do repórter Federico Cristofanelli, aponta que o Inter está se aproximando de Alan Rodrigues, que é um segundo volante de 25 anos de idade, uruguaio, que atua pelo Argentinos Júniors. A informação do repórter, do Federico, aponta que o Inter venceu a concorrência com o Boca Juniors. O Boca está se retirando da ideia de contratar o Alan Rodrigues, porque neste momento viu que ele está mais próximo do Internacional. Esta é a informação que está vindo da Argentina, o que indica uma aproximação do Internacional de fechar com este jogador. Os valores que estavam sendo debatidos anteriormente eram de 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos deste jogador, tá? Que é o capitão do Argentinos Júnior, é um jogador referência por lá e um dos destaques do futebol argentino na última temporada. E que, de acordo com a imprensa argentina, está se aproximando do Internacional. Por aqui, a gente tem alguns indícios de que o negócio está evoluindo, está avançando. Então, hoje, o jogador mais perto que o Inter tem de contratar seria o Alan Rodrigues.
Como que fica a situação do do Juan Portilla? Outro volante que o Inter procura, este do Tajeres de Córdoba. Não sei. Talvez a gente tenha mais informações nesta terça-feira. Mas hoje, Alan Rodrigues é o nome, a partir dos indicativos que vêm da imprensa argentina. No bastidor colorado também se indica que talvez seja o Alan Rodrigues mesmo a peça que o Inter esteja fechando nos próximos dias, tá? Falando sobre o mercado de transferências, na tarde desta segunda-feira, eu trouxe aqui uma outra informação que veio da Turquia, de que o Inter está observando e conversando, sondou, a situação do Rodrigo Becão, que é um zagueiro de 29 anos, do Fenerbahçe da Turquia, que está lesionado, inclusive, teve uma lesão de ligamento cruzado, não voltou ainda aos gramados, mas que estaria na mira do Internacional. É um jogador interessantíssimo, o Rodrigo Becão, tá? Eu mostrei lances dele, falei sobre a situação desse negócio no vídeo que gravei na tarde dessa segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Mas uma última informação diz respeito a Matias Rojas, que é um meia que passou pelo Corinthians recentemente, já havia despertado o interesse do Internacional em outros momentos. O Inter perdeu uma concorrência para o Corinthians ali, em determinado momento, e o jogador neste momento pertence ao River Plate. O River Plate vai rescindir o contrato com o Matias Rojas, porque é um jogador que não está sendo aproveitado pelo Marcelo Gajardo. E a ideia é que ele ache outro clube. E o Inter está observando essa situação. Primeiro, porque observa o Matias Rojas há muito tempo. E segundo, porque não tem na figura do Oscar Romero um reserva confiável para o Alan Patrick. E o Rojas pode ser esse cara. Ele teve uma boa amostragem no Corinthians, uma ótima amostragem, por exemplo, no Inter Miami, onde ele foi muito bem, inclusive jogando com o Messi por lá. E é um jogador que pode interessar o Internacional. Não tem negócio ainda, tá? Não tem acerto do Internacional, nada perto disso. Mas o Inter está olhando essa possibilidade a partir do momento que se sabe que o River Plate vai rescindir o contrato com o jogador e ele seria um atleta de custo baixo que o Inter poderia trazer. Pode ser um caminho interessante para o Internacional buscar. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Se eu falo de KTO, eu falo de ganho aumentado nesta terça-feira de Copa do Mundo de Clubes, porque o Fluminense entra em campo contra o Chelsea às 4 horas da tarde, você sabe. Odds do Fluminense, 5.3. Empate, 3.65. Chelsea, 1.7, tá? Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Lembrando que jogo de brasileiro na Copa do Mundo de Clubes tem um ganho aumentado lá na KTO para você render um pouco mais da sua aposta. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!